Fala galera, Renan na área. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre MVC, o nosso padrão de arquitetura para implementar e melhorar o nosso código. Então, bora pro código. Beleza, então vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu criei uma nova pasta chamada MVCR lá no meu C Sharp, abri essa pasta aqui no VS Code e executei o .NET New Console para criar uma nova aplicação. Essa aplicação ela foi criada normalmente igual às outras aplicações que a gente viu, né? E aí aqui eu só preciso contextualizar antes que a gente comece realmente a fazendo. Bom, o MVC, ele é um padrão de arquitetura que é dividido em camadas. A primeira camada, em teoria, que a gente vai criar é o modelo, um model. Ele representa aí a nossa lógica de negócio, a regra de negócio, enfim, tudo aquilo que vai estar ligado ali à persistência de dados, a encapsulamento das informações, enfim, tá? Ali que nós vamos criar as nossas classes. Então é no modelo, dentro de model, que a gente vai criar, por exemplo, uma classe chamada pessoa. No view, que é a nossa segunda parte que a gente vai fazer. Ela é mais conhecida por visão, né, a tradução livre ali. Ela vai ser responsável pela interface, pela interação com o usuário. Então é ali que a gente vai colocar o console writeLine e o console readline, beleza? Então, de novo, aqui que a gente vai interagir com o usuário. Ela vai ser responsável por passar os dados para o controller. Ela, de maneira nenhuma, vai acessar, por exemplo, o banco de dados. E aí, entenda por banco de dados a nossa lista, tá? Então, é um local onde eu vou conseguir armazenar informações e aí depois resgatar essas informações, beleza? Depois a gente vai ter então o controller, que é a camada, digamos assim, do meio, mas é a última que a gente, penúltima que a gente vai construir, em teoria. E aí esse cara aqui, ele vai ficar responsável por validar os dados e meio que ele vai ficar, digamos, como um intermediário, né? Como um middleware, digamos. Não é bem isso, mas enfim, ele vai ficar no meio ali do view e do model, né? Ele vai receber os dados do view, vai verificar se está tudo certo e vai passar para o modelo fazer as implementações ali, beleza? E aí eu vou colocar mais uma camada aqui que ela vai se chamar, o R no caso, né? MVCR, mas enfim, ela vai se chamar repository, beleza? Esse repositório aqui, ele vai ser responsável ali por salvar os nossos dados, para armazenar as nossas informações. Então é dentro dele que eu vou colocar, por exemplo, a minha lista. De novo, lista essa que é onde eu vou conseguir recuperar os meus dados e vou conseguir ali manipular eles depois. Beleza? Então, chega de falar, realmente bora para a prática aí, porque é isso que importa. Bom, primeiramente o que a gente precisa fazer é modelar aqui o nosso programa principal, afinal, somente o Hello World não funciona. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar criar aquela estrutura de namespace, e aí aqui eu vou chamar de programa, por exemplo. E aí aqui eu não tinha comentado antes, mas você pode usar ponto e vírgula ou abre e fecha chaves, ambos dão certo, tá? Vou colocar como ponto e vírgula aqui. Public class. E aí, por padrão, eu coloco sempre o nome do arquivo, então program, porque o nome desse arquivo é program, beleza? E aí depois o que a gente pode fazer aqui dentro do program? É o public static void main, abre e fecha parênteses, o main com M maiúsculo, que eu acabei esquecendo, abre e fecha chaves. Legal. Dentro da main, como a gente vai fazer um CRUD, ou seja, as quatro operações básicas lá da pessoa, eu vou ter que aqui fazer uma estrutura de repetição. Então, vou ter que usar o do while, vou ter que usar o switch case para conseguir trabalhar com essas informações. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é declarar uma variável chamada OP. Ela vai receber 0 no começo. E aqui a gente vai abrir uma estrutura de do, né? E aí o nosso while vai ser enquanto o OP for diferente de 5, tá? E aí aqui dentro desse do while a gente vai ter um console.writeLine. Não 1 mais 5, né? Então já vamos copiar esse daqui. 2, 3, 4, 5. Legal. Em todos eles aqui... Eita, nós. Em todos eles aqui eu vou... Não devia ter copiado com as chaves, mas enfim, em todos eles eu vou colocar uma frase, né? Então o primeiro deles é digite 1 para criar. 2 para alterar. 3 para... Eita, nós. Para deletar. 4 para listar. E o 5 aqui para sair e encerrar o programa.
Beleza? Então, programa, beleza. Então, aqui, basicamente, são as opções que o nosso programa vai ter. Depois, obviamente, de pedir quais são as informações que o pessoa pode digitar, né? Depois de informar essa pessoa, a gente precisa armazenar na nossa AP o valor converts, não, né? Convert, isso, ponto, int 32. E aí aqui a gente precisa pegar o console. Eita, nós. Console.readline. E aí salvar ali na variável OP para que a gente consiga verificar a partir de agora no nosso switch case. Então, switch, abre e fecha parênteses, eu vou verificar a opção, né? Para cada opção eu vou ter um case específico. Então, case 1, já vou dar um break aqui, vou copiar isso aqui. E vamos colar, né? Case 2, case 3, case 4, case 5, e aí a gente vai ter o default. Então, o default já dá para substituir aqui. Aqui vai o 5, 4, 3 e 2, e aí a opção 1. Beleza? No nosso case 5, como é apenas sair encerrando, então eu só vou colocar um console.writeLine encerrando o programa. Beleza? Na nossa opção default vai ser um console writeLine. Eita, nós. Console.writeLine opção inválida. Eita, nós. Inválida. Difícil hoje. Então, vai ser a opção inválida. E aí, aqui nas outras condições do nosso switch case, né, nos nossos outros cases, vão ser chamadas, digamos assim, as nossas views. Beleza? Então, dentro da nossa view, dentro daquela nossa estrutura, a gente vai ter as perguntas específicas para cada case. Salvo aqui. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Em teoria, não. Se você já quiser fazer questão de testar, então, .NET Run, fique à vontade, ele vai demorar um tempinho para executar. Mas está lá, criou a lista, parou, não repetiu mais nenhuma vez, porque a gente fez em teoria tudo certo. Se a gente selecionar a opção 1, não vai funcionar, 2 também não, 3 também não, 4 também não, a 5 vai sair, eu vou testar a 6, que é a opção inválida, show, e aí a 5 para encerrar. Então, beleza, perfeito, a nossa estrutura aqui ela tá certa, agora a gente pode partir para as views, certo? Errado. Em teoria, antes de a gente começar, como a gente vai estar trabalhando na estrutura MVC, o ideal é sempre começar pelas models, tá? Então, pelo modelo. Então, vamos vir aqui do lado, clica na parte vazia, botão direito, New Folder, Model. Já vou aproveitar e criar as outras pastas. Clica aqui do lado, New Folder, Repository. Aqui do lado ainda, botão direito, New Folder, Controller. Botão direito de novo, View. Beleza? Eu não estou gostando de estar sem ícone aqui, então vou instalar rapidinho aqui a minha extensão VS Code Icons, que eu já estou acostumado a trabalhar. Seleciona aqui o VS Code Icons, aí agora fica um pouquinho melhor, aí já fica umas imagenzinhas bonitinhas aqui do que é cada coisa. Legal, então tá, criamos as nossas pastas, e aí agora dentro dessas pastas eu vou começar pela Model, ó, clica com o botão direito em cima dela, New File. Bom, em teoria a gente vai criar aqui uma classe de pessoa, então pessoa.cs. Aqui dentro a gente vai seguir o mesmo padrão de antes, então namespace, programa. Eu não vou trabalhar ainda com namespaces diferentes. O correto na estrutura de MVC sim é fazer, mas como a gente está ainda entendendo o que é essa estrutura, eu não vou trabalhar. Se você tem interesse em entender corretamente essa estrutura, deixa nos comentários um MVC completo, que daí eu vou trabalhar com namespaces no próximo vídeo, beleza? Então, ponto e vírgula aqui. E aí agora vamos lá, public class, o nome da classe é o mesmo do arquivo, pessoa, .cs não, né? Pessoa, abre e fecha parênteses. Na declaração de classe, a gente precisa declarar os atributos, então a gente precisa pensar o que uma pessoa tem e abstrair para o que o nosso programa vai fazer. Nesse caso aqui, para ser um pouco mais ágil, eu vou trabalhar apenas com dois atributos. O primeiro deles vai ser do tipo string, então public string, e aí eu vou colocar o nome. Afinal, uma pessoa tem nome. Vou trabalhar aqui também com o método getSet, apenas por questões de padrão.
Não vou estar trabalhando com encapsulamento correto ou com get set corretamente como deve ser ao pé da letra, tá? Da mesma forma ali com a brincadeira dos namespaces. Eu preciso pelo menos que você entenda essa passagem de informação. Depois a gente implementa um pouco melhor, tá? Não esquece de deixar nos comentários aqui para eu saber que você tem interesse sim em conhecer essa estrutura mais correta. Mas vamos lá. Beleza, nome. E uma outra coisa que uma pessoa pode ter é int de idade. Então, get. Então, nós, get 7, ponto e vírgula. Legal. Então, basicamente, aqui dentro do controller, eu já declarei os meus atributos. Poderia declarar algumas outras funções que essa pessoa pode executar, métodos, como, por exemplo, falar, correr e afins. Mas eu não vou fazer isso. Beleza? O que a gente precisa fazer aqui dentro agora é o quê? Bom, pensando que o nosso controller, o nosso model vai conter ali a regra de negócio, eu preciso dentro dele já declarar todos aqueles 4 métodos que a gente vai conseguir acessar através do controller e do controller lá na view. Então aqui eu preciso criar já o meu primeiro método, que é o de criar. Só que para criar, em teoria, eu posso usar a instanciação da própria classe. E para isso, eu poderia trabalhar com o próprio método construtor dessa classe. Então, public, pessoa, abre e fecha. Eita, esqueci de abrir e fechar parênteses. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Em teoria, isso daqui vai estar dizendo que em todos os locais que eu chamar uma pessoa, que eu executar o new pessoa, a instanciação de pessoa, ela pode ser vazia, pode não ter parâmetros na criação dessa pessoa. Mas, bom, no nosso programa a gente não pode aceitar uma pessoa vazia. Ela precisa receber informação. Então, para isso, eu vou colocar dentro desses parênteses os parâmetros que eu vou precisar na hora de criar uma nova pessoa. Só vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou vir aqui no programa e vou fazer o seguinte: pessoa, vou chamar essa variável de person, vou executar um new pessoa, olha lá. Em teoria, ele está criando uma nova pessoa, afinal eu posso criar uma pessoa vazia, tá? Vou voltar aqui e agora sim a gente vai colocar realmente os parâmetros que eu preciso. Na criação de uma pessoa, eu preciso da string nome e de int idade. Beleza? Notem que existem diferenças entre o nome aqui de cima e o nome do parâmetro, justamente porque este cara aqui representa o atributo da classe e este cara aqui representa o parâmetro da função. São realmente duas coisas diferentes. E olha lá, já começou a dar erro, então se eu passar o mouse por cima, ele vai falar que está faltando argumento, né, que corresponda ao nome e à idade. Beleza? Então, a partir desse momento, eu não consigo cadastrar uma pessoa sem informar esses dois argumentos. Beleza? Isso é apenas para reforçar a brincadeira, mas beleza, show de bola. Então, o que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso fazer com que este atributo receba essa propriedade. Nome maiúsculo recebe nome minúsculo. Mesma coisa para idade. Idade recebe idade. Bom, e aí aqui eu preciso fazer com que toda vez que eu adicione uma pessoa, que eu crie uma pessoa, essa pessoa automaticamente seja adicionada na lista. Ou seja, eu só vou chamar este controller aqui, vou instanciar pessoas apenas na criação. Eu não posso instanciar na alteração, muito menos na listagem, tá? Então aqui o que eu preciso fazer? Bom, antes de continuar, eu preciso criar o meu repositório, tá? Então, repository, botão direito, pessoa.cs. E aí aqui, namespace, vou colocar programa. E como a gente está trabalhando com os mesmos namespaces, eu não posso declarar a mesma classe, eu não posso declarar a classe com o mesmo nome. Então aqui, ó, eu posso colocar public class, eu vou colocar repo pessoa. Beleza? E aí aqui dentro eu vou colocar minha lista. Então, public static list, abre e fecha tag, né, menor maior. Vou colocar que ela vai ser do tipo de pessoa, então ela vai receber pessoas ali dentro. O nome dela vai ser pessoas e ela vai estar vazia. Posso fazer dessa forma, como também posso fazer desta outra forma aqui, tá? Só esqueci do new. Desta outra forma aqui. Ambas as formas vão estar corretas. Em teoria, eu consigo utilizar tanto esse new aqui, quanto usar esse conchete vazio. Beleza? Eu vou estar criando uma lista vazia. Nesse caso aqui, seria apenas isso. Bom, deixa eu salvar aqui o meu repository.
Vou voltar para o meu modelo. E aí agora aqui dentro do meu modelo, eu preciso adicionar essa pessoa lá naquele repositório. Então, para isso, eu preciso chamar aquele repositório. Como o namespace está igual, eu não preciso adicionar namespaces, tá? Eu só preciso referenciar a classe onde a lista está. A minha lista ela vai estar na classe repo_pessoa. Então, eu preciso vir aqui e escrever repo_pessoa, ponto, e aí o nome da minha lista, que é pessoas. E aí o método utilizado para adicionar algo na lista é .add. Beleza? E aí agora, bom, se o método para adicionar alguma coisa na lista é .add e a minha lista aceita pessoas, então quer dizer que eu preciso aqui de uma pessoa criada realmente para ser colocada aqui dentro da lista. Ó, e é isso mesmo que eu preciso. Eu preciso de um item do tipo pessoa. Mas eu estou dentro do método construtor. Como é que eu consigo achar essa informação? A pessoa que está sendo criada. Bom, dentro do meu método construtor, eu tenho um carinha chamado this, que é basicamente a referência, neste caso aqui, deste objeto. Então, ele vai estar referenciando este contexto. E esse contexto é o quê? É o objeto. Então, aqui eu vou chamar o this. E aí ele já vai parar de dar erro. Ou seja, toda vez que eu criar uma pessoa, eu vou receber estes parâmetros, atribuir lá nos atributos, nas características da pessoa, e depois adicionar essa pessoa no repositório. Beleza? Feito isso daqui, o nosso repositório eu não preciso mais mexer, então aqui eu já posso apagar. O que mais que eu preciso? Bom, eu preciso de um método de listar. Então, public static. Para listar, o meu retorno precisa ser list pessoa, afinal é isso que ele vai retornar, né? Eu vou chamar o método de listar, não preciso receber nenhum parâmetro, e eu vou retornar o quê? Eu vou retornar a minha lista, aonde a minha lista está, dentro da classe repo_pessoa. Então, repo_pessoa, ponto, pessoas, ponto e vírgula. Show? Apenas isso. Então, eu vou estar retornando a minha lista de pessoas quando alguém, ou quando um controller, no caso, chamar essa função de listar de dentro do meu modelo. Então, beleza. E agora o que a gente vai ter que fazer? Bom, eu preciso criar um método de alterar, certo? O método de adicionar já está aqui, o método de listar está aqui. Faltam apenas dois métodos. Então, vamos lá. Public, static. Posso colocar ele como void, não tem problema. Eu vou chamar ele de alterar. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Legal. Aqui dentro, o que eu preciso fazer? Eu preciso receber os atributos. Poxa, mas quais atributos? String nome e int idade, certo? Afinal, vão ser esses atributos que eu vou poder alterar dentro de pessoa. Ah, mas e se eu quiser alterar apenas um único atributo, como eu faço? Respira que não é o momento de fazer isso agora. A gente vai pelo menos entender como altera, nem que seja tudo de uma vez, e aí depois mais para frente a gente vê como é que faz um de cada vez, tá? Mas vamos lá. Então eu vou estar recebendo o nome, vou estar recebendo a idade. Em teoria, essa pessoa já vai existir. Afinal, eu só consigo alterar uma pessoa que existe. Para eu conseguir chegar até essa pessoa que existe, eu preciso do índice dessa pessoa na lista, aonde essa pessoa se encontra na lista. Então, o meu primeiro parâmetro vai ser int índice ou index, como vocês preferirem, tá? Beleza. E aí, o que eu posso fazer? Bom, se eu tenho que pegar a minha pessoa que está dentro da lista, repo.pessoa, ponto pessoas, isso, abre e fecha conchetes, índice, ponto. A propriedade que eu quero alterar, nome, vai receber nome. E aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa para a idade, né? Então, idade vai receber idade. Beleza? Tecnicamente, está feito o nosso método alterar. Em teoria, eu não preciso mais salvar em nenhum lugar, porque essa pessoa já vai estar dentro da lista e eu já vou estar alterando a propriedade dela. Só falta um único método, lindo e maravilhoso, que é o public static. Pode ser void também, não tem problema. Deletar. Para fazer a deleção de uma pessoa na lista, a única coisa que eu preciso é do índice. Então, int índice. E aí aqui dentro, a mesma coisa. Eu tenho um método na minha lista chamado remove@, para remover pelo índice. Aí eu consigo colocar repo_pessoa, ponto pessoa, repo_pessoa, ponto pessoas, abre conchetes, índice. Isso é abre conchetes, é. Peço perdão pelo meu vacilo, não é abre conchetes, é ponto remove@. Olha que eu ainda falei antes, né? Remove@índice. Pronto.
Em teoria, ele já chegou nessa pessoa da lista e removeu ela. Não vai mais existi-la a partir desse momento. Show? Então, em teoria, aqui a nossa classe está criada, os métodos respectivos a essa classe estão criados. Ah, mas Renan, não está bonito, não está usual. Eu sei. A gente poderia estar implementando cada vez mais essa nossa classe aqui, essas nossas funções, né? Aqui, em teoria, está uma coisa muito crua. Tá simplesmente recebendo informação e já salvando e não está fazendo mais nada. Bom, poderia estar diferente? Poderia sim estar diferente. Mas como a gente está aprendendo pela primeira vez MVC, eu vou continuar dessa forma, tá? Então, beleza. O nosso M do MVC está pronto. Agora, para onde eu vou? Bom, MV, então eu vou para o View. Daqui, a gente vem para esse lindão aqui, ó, botão direito. Eita, nós. Pessoa.cs, mesma coisa, namespace, programa, ponto e vírgula, public, class, e aí aqui vai ser view pessoa, abre e fecha parênteses. E aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar apenas as minhas funções que vão ser chamadas lá dentro do program. Nesse caso aqui eu vou ter 4 funções da mesma forma. Public static void criar. Já vou copiar esse aqui. Vou colocar mais 4 vezes, porque são 4 outras funções. Ah, mas tem atalho aqui para fazer a indentação desses arquivos. Sim, tem atalho. Clique F1, escreve format, se você não sabe o atalho de cabeça, mas format document, ó. Shift Alt F, é só você clicar ali, ó, ele vai formatar. Mas como eu não gosto dessa formatação de chaves aqui embaixo, eu prefiro aqui do ladinho, eu não vou ficar usando a formatação automática, tá? Então eu prefiro na munheca mesmo fazer o ajuste. Beleza. Criar, alterar, deletar. E a última, listar. Olha que lindo, todas as 4 funções aqui. Bom, vamos começar então pela criar. O que eu preciso para criar uma pessoa? Eu preciso das 2 propriedades dessa pessoa. Para isso, eu vou fazer o seguinte, console.writeLine. Eita, nós. Já vou deixar dessa vez já vou deixar o aspas ali. Vou fazer o seguinte, Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza? Criando uma pessoa. Quer enfeitar aqui? Pode enfeitar, não tem problema. Lindo. E aí aqui então vai ser meu Jesus, informe o nome da pessoa, né? 2 pontos, espaço. E aí depois de pedir o nome, informe a idade da pessoa. 2 pontos, espaço. Eu posso apagar esse cara aqui que já está sobrando. Entre estes aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a pessoa lá, vou dar um new pessoa? Não, respira. A gente vai criar uma variável normal, então string nome, que vai receber do console.readline. Como o console readline é um parâmetro que ele pode retornar ou não, né? Ele retorna alguma coisa ou retorna undefined, é um valor possível de ser nulo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma gambiarrinha aqui, ó. Para ele parar de dar esse errinho ali, tá? Esse warning ali. Não vou explicar o que ele é agora. Se você tem interesse em saber o que significa esses 2 pontos aqui, esses 2 pontos de interrogação e aspas duplas, deixa nos comentários, que daí mais para frente em outros vídeos eu explico, beleza? Da mesma forma que foi feito o nome, eu vou fazer com idade. Então, int idade vai receber a conversão, afinal vai ser int 32, né? E o meu console readline, ele é string. Então, beleza. Recebi o nome, recebi a idade e agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que chamar a minha função do controller. Mas eu tenho ela? Não, eu ainda não tenho ela. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar um comentário aqui. Eu vou chamar controller pessoa ponto criar e vou passar o nome e a idade. Vou deixar ele comentado aqui por enquanto. Então eu estou chamando o meu controller. Lá de dentro do meu controller eu estou chamando uma função chamada criar, e aí eu estou passando o nome que eu peguei e estou passando a idade. Beleza? Só vamos ver se isso daqui vai funcionar mais para frente. Vou copiar o criar aqui, deixa eu salvei ele, né? Vou colar ele aqui embaixo no alterar, porque o alterar
é muito similar. A única diferença que eu vou ter é informe o índice da pessoa para alterar. Alterar, certo? Então eu preciso do índice. Ah, mas aqui uma boa prática seria utilizar o ID para conseguir verificar onde ela está na lista sem que ele fique modificando. Sim, calma, respira. Então, beleza. Aqui a gente vai ver o índice por enquanto. Então, mesma coisa, controller pessoa, alterar. Aqui eu vou passar o índice, o nome e a idade. Lindo, legal. E aí, por fim, o método deletar só precisa do índice, né? A gente criou lá dentro do model. Então, ó lá, criar pessoa. Alterar pessoa que a gente copiou. Então, vamos lá. Deletar uma pessoa. Informe o índice da pessoa para deletar. Índice, vou copiar a mesma coisa aqui de baixo. Não é o método alterar, é o método deletear. Isso, deletar. Vou arrancar fora o nome e a idade, porque não precisa mais. E aí, vou salvar, só falta listar. O listar é um pouquinho mais complexo, porque eu tenho que fazer um for each dentro do retorno da minha brincadeira. Então, em teoria, o que eu teria que fazer? Eu teria que criar uma variável que vai ser do tipo list de pessoa. Tá? Essa variável vai se chamar pessoas e ela não é a mesma coisa que aquela lista que está lá no repositório. Tá? Elas são duas variáveis totalmente diferentes, por mais que elas tenham dados em determinados momentos iguais. Tá? Então aqui eu vou receber de controller ponto star, não vou ter um índice. Deixa eu comentar ele aqui, só para não dar erro, tá? Eu vou receber um array vazio aqui, só para não dar erro. E aí aqui embaixo, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um for each. Ou seja, para cada pessoa dentro dessa lista, para cada dado dentro dessa lista, eu preciso executar uma determinada ação. Que ação que vai ser essa? De exibir. Então, um console writeLine. Então, vamos lá. For each, ó, eu vou pegar essa de quadradinho aqui já, para vir a estrutura já montada, tá? Então, quadradinho. Aqui vai ter um var. Posso deixar var? Pode, mas eu já vou trocar para pessoa. Pessoa, não pessoas, né? E aí aqui já vou escrever a minha variável que vai conter um valor. E aqui eu vou colocar a minha collection, em teoria a minha lista. Então, pessoas é onde a minha lista vai estar. Não gosto desse chaves ali do lado, prefiro aqui. E aí para cada pessoa, então, ó, para cada pessoa que estiver dentro dessa lista, ele vai executar uma determinada ação. E que ação vai ser essa? Console.writeLine. Aqui dentro desse writeLine, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um template string, né, para a gente colocar mais variáveis ali dentro. Vamos colocar aqui pessoa.nome. E aí aqui de novo, pessoa.idade. Lindo, maravilhoso. Aqui agora a gente já consolou essa pessoa. Poderia deixar um... Poderia, mas não vou enfeitar tanto, porque senão vai acabar ficando feio. Vai ficar feio de qualquer jeito, mas enfim. Beleza. Pessoa.nome, pessoa.idade. Em teoria, eu preciso ajustar agora o meu controller, porque ele não tem nenhuma dessas funções que eu fiz. Olha só que desgraça. Mas antes de ajustar o controller, vamos ajustar aqui, ó, o program.cs. Esse cara aqui, ele precisa chamar as views, lembra? Então, para conseguir chamar a view, o que a gente precisa fazer? Primeiramente, a classe aonde a função está. Então, view pessoa. E depois, ponto, para referenciar uma função. E aí, o que você quer? Nesse cara aqui, ó, é a função de criar. Ah, não sabe, não lembra? É só voltar ali no menu e ler. Então, criar. Depois tem alterar, deletar e listar. Então, já vou copiar esse cara aqui, vou colar, vou colar, vou colar. Alterar, deletar e listar. Legal? Em teoria, se você não quer ainda testar junto com o controller, o que é interessante, só para ver se o teu programa está funcionando, é dar um .NET Run aqui, ó. E aí você vai lá, escolhe uma das informações, né? Vou escolher, por exemplo, a informação de criar ali, ó, tá lá, ele reconheceu esse view. Vou colocar qualquer coisa aqui, vou colocar qualquer coisa aqui. Em teoria, não fez nada, afinal a nossa função não está fazendo nada. Mas enfim, de qualquer forma, eu poderia testar deste jeitinho aqui, só para garantir que o meu view esteja funcionando corretamente. Nesse caso, ele tá tudo arrumado, tá tudo
Tá tudo bem referenciado. Se por acaso você acabou de fazer essa execução e não está funcionando, eu recomendo você dar uma olhada com calma na view e dar uma olhada com calma no controller. Eles precisam estar da mesma forma que está aqui. Então, só dá uma pausa aqui no vídeo, né? E aí dá uma olhadinha o que você está faltando. Os erros muito comuns de se acontecer programando em C Sharp é esquecer do ponto e vírgula no final, colocar uma chaves, não só em C Sharp, né? Mas colocar uma chaves erroneamente. Então, por exemplo, você abriu a chave aqui da main e logo depois já fechou ela aqui sem querer, ó, nota que já vai ficar com um erro no programa, né? Ou então, por exemplo, na view, sem querer, pode acontecer também, é você esquecer de fechar umas chaves. Então, eu esqueci de fechar essas chaves. Ou então fechar lá embaixo, ó. Vai dar um erro em alguns lugares, né? Não parece que tem tanto erro assim, mas tem bastante erro aqui, tá? Então, dá uma conferida ali nos ponto e vírgula, nas declarações de variáveis e principalmente nas chaves, porque pode ser o problema um desses caras, beleza? Bom, então agora a gente tem que ligar a nossa view com o nosso model, tá? A nossa view, por questões de segurança, ela não pode acessar diretamente o modelo, ela tem que passar pelo controller, beleza? Então aqui a gente tem essa chamada de controller, só precisa criar ele. Botão direito, pessoa.cs. Beleza, lindo e maravilhoso. Agora, aqui dentro, o que a gente vai fazer? Cara, a mesma coisa que a gente veio repetindo, então você vai se cansar disso. Namespace programa, ponto e vírgula, public class, maiúsculo public class, como ele se chama? Controller, né? Controller pessoa. E aí aqui dentro a gente vai ter as mesmas funções. Então, vamos ter public, static, pode ser void porque não vai ter retorno, criar, abre e fecha parênteses, legal. Eu vou só, antes de colocar os parâmetros, já vou fazer as 4 funções aqui. Então, criar, alterar, deletar e listar, beleza? Na função de criar, como eu tinha comentado, a gente vai receber os parâmetros. O primeiro deles vai ser string nome, o segundo int idade. Na função de alterar, string nome, int idade, e aí o primeiro deles, né? Int índice. Beleza? E na função de deletar, int índice. E na função de listar, vai ter parâmetro? Não, não vai, não precisa. Então, legal. Estamos com todas as funções aqui. O nosso listar, olha que simples o que ele vai fazer. Ele vai apenas retornar lá do model, mentira, porque eu não chamei de model, lá do meu model, que é o pessoa, ponto, equals, ponto listar. Olha que lindo. Ponto e vírgula. Ah, mas está dando erro. Por quê? Porque eu esqueci de alterar aqui o tipo de retorno, que vai ser list, pessoa. Pronto, tá lá. Retornou. Ah, mas aqui precisa fazer uma verificação. Se a lista for vazia, você tem que retornar uma mensagem de lista vazia. Show, você já sabe. Então implementa aí. Eu só não vou colocar porque senão o vídeo já vai ficar mais longo do que ele já tá. Ele tá bem longo já. Mas vamos lá. Depois, para a função então de deletar, mesma coisa. Preciso verificar se o índice existe dentro da lista, porque senão pode dar erro. Mas não é o momento agora. Então eu só vou chamar o pessoa.deletar, ponto e vírgula. Como eu estou chamando lá do modelo, o meu modelo já está dizendo que eu preciso do índice, né? Então, ó, índice. Lindo. Da mesma forma aqui, ó, pessoa.alterar. Vou passar as informações, que é índice. Eita, nós. Índice, nome, idade, ponto e vírgula no final. E o meu criar. Bah, o meu criar eu não tenho um pessoas.criar, né? Eu tenho a minha instanciação de classe, então eu preciso dar um new pessoa aqui. Executando esse new pessoa, eu posso passar o nome e a idade. Eu vou deixar tudo na mesma linha. Eu costumo separar quando tem mais de um parâmetro, mas eu vou deixar tudo na mesma linha. Beleza? Em teoria, acabamos de criar o nosso controller. Pá, mas é meio inútil esse controller, né? Sim, do jeito que ele está aqui agora, ele parece ser meio inútil, mas confia em mim, mais para frente ele não vai ser. Em resumo, nós acabamos de criar a nossa primeira estrutura MVC. Temos aqui a nossa função de entrada, onde ele vai perguntar o que o usuário quer realizar. Ela vai chamar as nossas views. Nas nossas views, a gente vai ter... Deixa eu só descomentar os controllers, porque eu quase ia esquecendo, olha. Vacilo. A gente vai ter a solicitação de informação.
Então, eu esqueci do último aqui, ó. Listando as pessoas. Isso, as pessoas. Então, na nossa view, a gente vai ter a interação do usuário, né? Vamos estar solicitando as informações para a pessoa digitar e ir capturando essas informações. E aí, é claro, aqui a gente não vai instanciar a pessoa, a gente não vai tratar esse dado, a gente vai passar para o controller para que ele assuma as responsabilidades dali em diante. Então, para a view, pouco importa para onde vão as informações, cá entre nós. Ela simplesmente precisa se preocupar da onde está vindo. Em teoria, vai vir do console write line, console read line e dos caramba 4. Show? Então, basicamente ali tá lá o alterar segue o mesmo padrão, o deletar é o mesmo padrão e o listar é o mesmo padrão, beleza? Depois de fazer isso daqui, para quem que ele vai passar? Bom, ele está se chamando aqui já, né? Controller. Então ele vai chamar o meu controller. O meu controller novamente não está fazendo muita coisa. Ele está apenas recebendo os parâmetros e está passando adiante. Poderia fazer verificações aqui, verificar se a idade atende a determinados requisitos? Tá, até poderia. Poderia verificar se a minha lista possui alguma coisa dentro ou possui aquele, pelo menos aquele range de índice. Sim, poderia, tá? Mas de qualquer forma, eu vou apenas fazer a passagem, digamos assim, para o modelo. Lá no meu modelo, eu vou ter a definição dos atributos e aí, por sua vez, as nossas funcionalidades daquela classe, certo? E aí, depois aqui, em teoria, eu preciso salvar no meu banco de dados. Banco de dados esse que é o meu repository, né? Que é a minha lista aqui dentro, beleza? Esse repository, um ponto muito, muito importante, ele só pode ser acessado pelo modelo, assim como o modelo só pode ser acessado pelo controller. Beleza? O controller pode se referenciar dentro dele mesmo, o modelo pode se referenciar dentro dele mesmo, o view pode se referenciar dentro dele mesmo. Pá, mas como assim se referenciar? Por exemplo, numa função de criar, aliás, numa função de deletar, que é mais interessante, eu posso chamar a própria função de listar do view. Ah, mas para quê? Para listar as informações antes de falar qual que é o índice para ele deletar. Da mesma forma, no controller, se eu quiser fazer alguma referência aqui, eu posso, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos só verificar se o nosso programa está... Eita! Verificar se o nosso programa está rodando. Eu acabei fechando sem querer, porque o atalho do meu outro computador é para executar, mas vamos lá. Então, .NET Run. Então tá lá. Vamos criar. Teste. 1, 2, 3. Em teoria parece que foi criado, mas vamos listar. Então, 4. Olha lá, listando pessoas. Teste 1, 2, 3 está aqui. Vamos fazer a alteração. Como é uma lista, a lista começa no índice 0. Informe o nome da pessoa. Eu não vou colocar teste, eu vou colocar batata de novo, né? Eu vou colocar 98 anos. E aí agora vamos listar novamente. Olha lá, realmente foi alterado. Ah, que lindo. Só falta mais um método para ter certeza que vai estar tudo certo. Então, método número 3, deletar. Até agora não falhou, legal. Vamos colocar o índice 0 dessa pessoa ali para deletar. E olha lá, não deu erro. 4 para listar. A lista está vazia. Beleza? Aqui a gente pode colocar algumas outras implementações, que é justamente essas validações que eu comentei. Afinal, se eu tentar deletar, por exemplo, um índice que não existe, ele vai estourar um erro que não deveria estar estourando. Da mesma forma, ele vai se a gente tentar alterar um índice que não existe, vai estourar exatamente um erro muito similar a esse daqui, tá? Então, em teoria, a gente consegue fazer algumas validações lá dentro do controller, mas como o vídeo já está grande demais, a gente vai encerrando por aqui, beleza? Se por acaso esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal para ver aí os próximos vídeos. E aí comenta o que você achou, compartilha com as pessoas que estão querendo entender um pouco melhor sobre MVC. E qualquer coisa é só deixar nos comentários ali que eu posso auxiliar um pouco mais. Beleza? Forte abraço, falou, valeu!